Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma questão que caiu no Enem de 2018. Como é de costume, uma questão com texto e depois algumas alternativas. Comecemos pelo texto. Diz o seguinte: a maioria das necessidades comuns de descansar, distrair-se, comportar-se, amar e odiar o que os outros amam e odeiam, pertence a essa categoria de falsas necessidades. Tais necessidades têm um conteúdo e uma função determinada por forças externas, sobre as quais o indivíduo não tem controle algum. Além da leitura do próprio texto, uma coisa que sempre vale a pena você prestar atenção é de onde esse texto foi tirado. Porque muitas vezes só o título do livro de onde veio o texto já nos ajuda, nos dá dica de como achar a resposta nessa questão. Então vamos lá. O livro aqui de onde esse texto veio se chama A Ideologia da Sociedade Industrial, o Homem Unidimensional. Então veja, não se esqueça, é a ideologia da sociedade industrial. Então vamos agora para a questão. Ela diz o seguinte: segundo Marcuse, o cara que escreveu esse livro que a gente acabou de mencionar, um dos pesquisadores da chamada Escola de Frankfurt, tais forças externas são resultantes de... Ora, então você já viu que o livro se chama A Ideologia da Sociedade Industrial. Então tem a ver com sociedade industrial. Além disso, ele acabou de te fornecer um segundo dado, caso você não saiba quem é o autor. Ele disse, pertence à Escola de Frankfurt. E o que foi a Escola de Frankfurt? É aquele pessoal ligado à teoria crítica, aquela ideia de olhar para a sociedade, ainda com um viés marxista, com uma interpretação marxista, mas buscando agora uma interpretação nova, né? A sociedade que estava nascendo no século XX, na verdade da metade do século XX para frente. Então eles olham para a sociedade e vão perceber que tem mudanças e que tem coisas acontecendo. Por exemplo, um dos conceitos mais importantes desse pessoal é a ideia de indústria cultural. Então é esse pessoal que você tem que ter em mente agora. O que ele quer saber é a que forças externas o Marcuse se refere no texto dele. Então vamos lá, começamos pela A. Tais forças externas são resultantes de aspirações de cunho espiritual. Veja, isso aqui tem quase um ar religioso, não é? Mas a gente está falando de um sujeito que pertence à Escola de Frankfurt e o livro de onde foi tirado o texto é A Ideologia da Sociedade Industrial. Então você nem precisa conhecer nada sobre o pensamento do Marcuse para falar, opa, isso aqui não faz sentido nenhum. Essas forças externas não são de cunho espiritual. E sem falar que esse processo espiritual, esse processo religioso, normalmente envolve um movimento interior, não é? É o sujeito que se eleva, que vai em direção ao sagrado, qualquer coisa do gênero. E a gente está falando de forças externas. Então não é A. Não faz sentido nenhum aqui quando você considera o texto. Então a gente prossegue. Vamos para a B. Essas forças externas são resultantes de propósitos solidários de classes. Veja, propósito solidário. Em primeiro lugar, ele nem menciona a classe naquele texto. Então, tu fala, opa, estranho. E esse adjetivo solidário dá um tom meio positivo ao negócio, não é? Que não é o caso. Basicamente, o texto está dizendo que várias coisas que a gente acredita que são nossas, que são vontades nossas, que são da nossa natureza, na verdade, são resultados de forças externas que agem sobre nós. Então, não tem nada de positivo e não tem nenhuma relação com classes. Ele não menciona classe no texto. Então, não é a B. A C diz que essas forças externas são resultado de exposição cibernética crescente. Ora, isso aqui é uma alternativa absolutamente ridícula, mas que pode te pegar. Por quê? Porque a gente está muito envolvido com essas questões de cibernética, de internet, de tecnologia. A gente está sempre muito envolvido. Então essas coisas fazem parte do nosso dia a dia. A gente está acostumado, inclusive, a pensar sociologicamente, filosoficamente sobre as implicações éticas que isso traz para a nossa vida. Mas pensa no Marcuse. Ele não viveu isso. Ele não tem nada a ver com isso. Ele nem ao menos viu a internet funcionando. Ela nem existia. Então não faz sentido nenhum. É claro que essas forças externas não são resultado de exposição cibernética crescente. Se ele estivesse vivo hoje, é possível que aí sim ele olhasse com mais cuidado para o que a tecnologia faz com o ser humano. Mas não é o caso. Então, isso aqui é uma completa bobagem. Já a alternativa E diz que aquelas forças externas a que se refere o Marcuse
são resultantes da hegemonia do discurso médico-científico. Ora, aquele texto faz alguma menção à medicina, à ciência? Não. E por isso que eu disse para você prestar atenção de onde veio aquele trecho. Veio de um livro que se refere à sociedade industrial. Então, não tem nenhuma relação com o discurso médico e científico. Não é esse o ponto aí. Ainda que a ciência possa ser analisada sob uma perspectiva sociológica, você perceba que muitas vezes a ciência que parece imparcial não é, ela também tem relações com as classes econômicas, tudo isso, ainda que isso possa ser possível, não é isso que está escrito naquele texto. E o texto já deu uma dica, não é? É um trecho tirado de um livro que fala sobre sociedade industrial. Então não é a E, de modo que só sobra D. É claro que essas forças externas a que se refere o texto são resultantes de interesses de ordem socioeconômica. O que ele está falando aqui? Ele está falando da estrutura econômica, que é resultado do capitalismo, muito presente no século XX, todo esse negócio. Veja, é um sujeito da escola de Frankfurt. São pensadores com um viés marxista interpretando a sociedade. Você já está acostumado com os termos que eles usam. Então pronto, essas forças externas a que ele se refere não são nada além do que a macroestrutura da sociedade. Então não é difícil, só pode ser AD. Se você olha com atenção, só pode ser AD. Então semana que vem a gente comenta uma outra questão do Enem. Até lá!